pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da segunda série do ensino médio. A aula de hoje nós vamos fazer a correção do caderno do aluno terceiro bimestre. Tema 3, que é formação de grupos com elementos de uma outra ou mais categorias. Então vamos lá. E na atividade 22, ele fala: na classe de Luísa e Roberta, estudam, contando com elas, 34 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados grupos de trabalho de 4 alunos, se Roberta e Luísa não podem participar juntas do mesmo grupo? Então, pessoal, aqui também eu vou precisar primeiro pensar no total que eu tenho. E depois eu vou ter que pensar só nelas e descontar, tirando elas, né? E descontar das possibilidades totais que a gente tem. Então, vamos lá. Eu tenho 34 alunos. Lembrando que a ordem não vai fazer diferença, né? Quando a gente fala em grupo de alunos, tanto faz ser, sei lá, Maria, José, Roberta e Carla, ou Carla, Roberta, Maria e José, tanto faz a ordem que eu falar esses alunos, o grupo continua sendo o mesmo, tá? Então, a ordem, nesse caso, não faz diferença. Então, o raciocínio que eu vou ter que utilizar é o raciocínio da combinação. Então, eu preciso sempre analisar o enunciado. Essa ordem faz diferença? Não. Para eu ver qual é o raciocínio que eu vou ter que utilizar, tá bom? Então, aqui nesse caso, a ordem não vai fazer diferença. Eu tenho 34 alunos e eu preciso de 4, certo? Então, aqui, 34 alunos, eu preciso de 4. Então, eu vou ter 4 casinhas, onde na primeira casinha eu vou ter 34 opções, depois 33, 32, 31. Lembrando que quando a ordem não faz diferença, eu preciso descontar, então, portanto, eu preciso dividir pelo fatorial da quantidade de casinhas que eu tenho. 4 casinhas? Então, vou dividir por 4 fatorial. 4, 3, 2, 1, certo? E aí, multipliquei, vou dividir, vou ter 46.376 possibilidades. Lembrando que aqui é a sala toda. Tá? Eu pensei como se ela não tivesse me dado essa observação aí que eu risquei, que Roberta e Luísa não podem participar juntas. Então, é sempre pensando sem descartar ninguém. Não vou descartar ninguém, vou pensar na sala toda, então eu vou ter todas essas possibilidades de grupo, tá? Mas o enunciado, ele me trouxe uma condição, que a Luísa e a Roberta não podem participar juntas. Então, eu preciso tirar essas duas, tá? Preciso tirar elas para descobrir qual é o total de possibilidades que eu tenho. Então, quando a gente tirou esses 2 alunos, estou tirando 2 lugares, né? Então, eu tirei 32 e eu vou pensar em 2 casinhas que eu vou precisar combinar, certo? E aí, eu vou ter 32, 31, e como são 2 casinhas, né? 2 possibilidades, 2 fatorial, então 2 vezes 1, e aí eu vou ter 496 possibilidades, quando eu tiro as 2, tá? E reduzo essa possibilidade, né? Então, eu vou fazer as combinações, todas combinações com o resto da sala, tá bom? Todas as combinações possíveis com o resto da minha sala. E aí, o que a gente vai ter, tá? Nesse caso, eu vou precisar tirar um do outro, né? Que aqui é o meu total e aqui é o que eu não tenho que tirar, a possibilidade das 2 alunas estarem juntas ali. E aí, a gente vai ter 45.880 maneiras diferentes de formar grupos, certo? Uma outra maneira, um outro modo de se fazer é usando a combinação, tá? Então, a formulazinha da combinação, eu tenho 34 alunos, preciso de 4, vou ter 34 menos 4 aqui embaixo, e o 4 fatorial, que é o meu P,
Lembrando que a gente faz o fatorial do 34 até chegar ao número maior que está embaixo, que nesse caso é 30. Corto 30, fatorial, e vou multiplicar o que sobrou, que é 34, 33, 32, 31, e vou dividir por 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá bom? Então, 4 fatorial é 24. Quando ele está falando de 4 fatorial, ele está falando do número 24, tá? Divido, eu vou ter as 46.376 combinações possíveis com todos os alunos da sala. Mas ela quer que eu tire as duas alunas. Então, nesse caso, eu vou ter 32 combinados em 2, e aí eu vou ter 32 fatorial sobre 2 fatorial, 32 menos 2 fatorial. 32 menos 2 vai dar 30. Eu vou fazer o fatorial do 32 que está aqui em cima, até chegar no número maior que está aqui embaixo, que é o 30. Corto. Cortando, vou multiplicar o que sobrou. E aí, vou fazer o fatorial do número que ficou aqui, que é 2 fatorial é 2 vezes 1. Vou dividir e achei 496 combinações com as duas juntinhas. E aí, eu não quero elas juntinhas, eu tenho que tirar. E vou ter 45.880 maneiras diferentes de formar esses grupos, tirando as duas, tá bom? As duas não ficando juntas. Na atividade 26, ele fala 7 pessoas, 3 meninas e 4 meninos entram em um cinema e vão ocupar 7 cadeiras. Então, eu tenho 7 cadeiras e eu tenho 7 crianças, né? 7 pessoas. Uma pessoa em cada cadeira, colocadas lado a lado. De quantas maneiras diferentes esta ação poderá ser realizada se não houver qualquer restrição? Então, não há restrição nenhuma, né? Então, eu tenho 7 cadeiras para colocar 7 pessoas. Na primeira opção, eu vou ter 7 pessoas. Na segunda, 6, depois 5, tá? Então, aqui nesse caso, quantidade de cadeiras é a mesma de quantidade de pessoas. Eu vou ter 7 opções diferentes. Não há restrição nenhuma, tá? Uma coisa importante, eu vou pensar, na primeira cadeira, eu vou ter 7 opções de pessoas para colocar, e aí eu vou diminuindo. Então, aqui no caso é uma permutação, né? Então, uma permutação de 7. Lembrando que a permutação, ela sempre acaba levando a gente para um arranjo, né? Então, a permutação é uma forma de arranjo. E aí, se a gente for pensar de uma outra maneira, a gente poderia pensar na formulazinha do arranjo, tá bom? Aqui nesse caso, ele fala... E aí, o arranjo aqui seria de 7 em 7, tá bom? Que aí a gente ia dar 5.040 possibilidades. A gente já fez isso, acho que lá no primeiro exercício, onde dava 120, né? Era 5 em 5. A gente viu que o arranjo deu 120 possibilidades, tá bom? Então, a permutação é uma forma de arranjo. Então, eu posso usar a formulazinha do arranjo aqui também, se eu quiser. Na primeira cadeira, sentar um menino e na última cadeira, uma menina. Então, olha, ele estipulou. Eu tenho 7 cadeiras, então eu tenho 7 espacinhos para utilizar, tá bom? Na primeira cadeira, pode ser apenas meninos, então apenas os homens, né? Quantos nós temos? Pro O, 4. Então, na primeira cadeira, eu vou ter 4 possibilidades de meninos sentarem ali, qualquer um dos 4, certo? E ele também restringe que na última só menina. Quantas meninas? 3. Então, eu vou pensar naquilo que ele me restringiu. Então, eu vou pôr lá a quantidade de casinhas. Na primeira casinha só pode meninos, então eu vou ter 4 opções de meninos para pôr ali. Na última, 5 opções. 3 opções. E aí, você concorda que de 7 pessoas que eu tenho, um menino vai ficar aqui,
e uma menina vai ficar ali. Então, de 7 pessoas que eu tenho, eu vou tirar 2. Vão me sobrar só 5 pessoas. E 5 cadeiras que restaram. Então, aqui eu vou ter quantas opções de pessoas? 5. Depois, 4. Depois, 3. Depois, 2 opções de pessoas. Beleza? Tá? Então, eu preciso organizar o meu pensamento. Então, aqui eu tenho 7 casinhas, porque são 7 lugares. Ele disse para mim que na primeira só pode sentar um menino. Quantas opções eu tenho de menino? 4, certo? Um menino foi embora, então sobraram só 3 meninos, né? Aí aqui, quantas opções de meninas? 3, tá bom? Uma vai ficar, então vamos sobrar só 2. Sobraram 3 meninos e 2 meninas, sobraram 5 ao todo. Então, na próxima casinha, tanto faz se é menino ou menina, eu vou ter 5 opções, depois 4, 3, 2, 1, porque aí ele não estipulou nada, então pode qualquer coisa. Então, multipliquei, eu vou ter 1.440 maneiras diferentes de colocar essas pessoas sentadinhas nas 7 cadeiras. Aqui, 2 meninas sempre ficarem lado a lado. Então, quando ele usa sempre junto, a gente conta como se fosse uma pessoa só, tá bom? Então, sempre juntos, sempre juntinho ali. E aí, não posso esquecer que também essas menininhas sempre juntas, então pode sentar, por exemplo, Carla e Roberta, primeiro Carla, depois Roberta. E pode sentar primeiro Roberta, depois Carla. Tá? Então, elas também se combinam, essas menininhas, tá bom? Então, aqui, eu vou ter que lembrar que como são 2 meninas, como uma pessoa só, sobrarão 6 pessoas, então 6 casinhas, tá? 6 casinhas, então eu posso pensar em 6 fatorial, né? E aí, eu não posso esquecer que as 2 menininhas se trocam, né? Então, eu tenho 2 opções. Então, por isso aqui vezes 2, tá bom? Porque essa troca das 2 meninas. Então, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, essa aqui é o fatorial de 6. Vezes 2. Por que vezes 2? Porque tem a troca das 2 meninas, tá? Elas sentam lado a lado, mas não diz que é sempre na mesma ordem. Então, se ele dissesse que era sempre na mesma ordem, eu não ia ter esse 2 aí, não. Tá bom? Mas ela não disse, então elas podem se trocar. Então, 1.440 maneiras diferentes delas sentarem. Todas as meninas ficarem lado a lado. Então, todas vão ficar juntinhas ali, todinhas lado a lado. Elas não vão sair do lado. Mas lembre que a gente vai ter a permutação entre elas, porque ele não usou a palavra nessa ordem, tá bom? Então, eu preciso lembrar que elas vão ficar assim lado a lado, tá? Então, se elas vão ficar lado a lado, todos os meninos também acabam ali ficando um do ladinho do outro, né? Então, a gente vai ter a permutação das combinações das meninas, que são 6. A combinação da permutação dos meninos, que são 24, porque eu tenho 4 meninos, então 4 fatorial. E a multiplicação desses dois. Então, ao todo, nós vamos ter 144. Agora, gente, eles podem se permutar pelas cadeiras. Então, como a gente fala que todas as meninas, elas são sempre juntas, eu não posso esquecer que, nesse caso, a gente vai permutar, tá? Multiplicando isso por 5. Por que por 5, Pro? Porque são os lugares possíveis intercalando entre o conjunto de meninos e meninas, tá? Então, aqui, você concorda que você vai ter lá, são 3 meninas sempre juntas? Então, você vai, essas 3 meninas juntas podem sentar as 3 meninas juntas, ó, aqui. Podem sentar as 3 meninas juntas aqui. Então, ó, 2 possibilidades. As 3 meninas juntas aqui. Então, 3 possibilidades. As 3 meninas juntas aqui.
4 possibilidades, e as 3 meninas juntas aqui, 5 possibilidades. Então, elas podem ir mudando de lugar, certo? Sempre as 3 juntas. Então, são 5 casinhas que acabam sobrando pra gente, tá? E aí, eu tenho essa permutação dessas de 5. Então, eu não posso esquecer que esse total de combinações, elas podem intercalar, né? Sempre mudar, mas sempre estando juntas. Então, eu vou ter isso vezes 5, beleza? E aí, eu vou ter 720 maneiras diferentes de colocar essas meninas. Lembrando que aqui, ele não falou que os meninos têm que estar lado a lado. Então, por exemplo, as meninas, elas vão mudando de lugar. Você concorda que aqui, ó, vai ficar primeiro as 3 meninas juntinhas e os meninos também vão ficar juntinhos? Só que se as meninas quiserem sentar a partir da segunda cadeira, vão sentar na segunda, na terceira e na quarta cadeira. O que vai acontecer? Um menino vai separar, vai ficar aqui. Se elas pretendem sentar juntinhas a partir da terceira cadeira, então as 3 vão ficar juntinhas, ó. Vão ficar 2 meninos para um lado e 2 meninos para o outro, tá bom? Então, é isso que a gente pensa, tá? Então, aqui ele não usou que os meninos vão ficar juntos, só as meninas. Então, eu só tenho que me preocupar com as meninas juntos, beleza? Vamos lá. O próximo exercício é todas as meninas ficarem lado a lado e os meninos também. Então, vai poder acontecer o que aconteceu no exercício anterior, que a gente desmembrou os meninos? Não vai poder acontecer, tá? Os meninos vão ter que sempre estar juntos também. Então, você concorda que a gente vai ter apenas uma troca de menino e menina que vai me dar essa possibilidade? Que a gente percebeu ali no exercício anterior que se eu começar com as meninas sentada na minha primeira cadeirinha, eu vou ter sempre os meninos junto, tá? Então, é isso que a gente vai precisar entender, que a gente só vai ter a troca desses dois. É isso que vai ser diferente do exercício anterior. Enquanto o exercício anterior eu multipliquei a combinação dos meninos e das meninas por 5, nesse caso, eu não vou ter 5 possibilidades, porque senão eu vou desmembrar os meninos também, e eu não posso desmembrar os meninos. Então, nesse caso, eu só vou ter 2 possibilidades, só a troca deles, tá bom? Então, aqui, nesse caso, eu só vou poder multiplicar por 2. Então, eu só vou ter 288 maneiras diferentes de colocar essas crianças, homens e mulheres, né, meninos e meninas, sentados nas cadeiras, beleza? E a atividade 27, que ela fala: a fim de angariar fundos para uma viagem de estudos com sua turma, um professor de matemática organizou uma rifa. Para tanto, ele imprimiu a maior quantidade possíveis de bilhete contendo um número de 4 algarismos distintos. Depois, vendeu esses bilhetes a R$2 cada um, né? Para comprar as passagens que custavam, ao todo, R$4.000. Supondo que o professor tenha vendido todos os bilhetes, responda se ele conseguiu ou não comprar todas as passagens. Então, pessoal, primeiro, a gente vai se preocupar que ele disse que a maior quantidade de bilhetes. Então, primeiro eu preciso descobrir quantos bilhetes ele imprimiu, certo? Lembrando que são números de 4 algarismos distintos. Falamos de números, temos que lembrar que o 0 nunca pode estar, nesse caso, se são 4 algarismos, na casinha da unidade de milhar. Usou a palavra distintos, quer dizer que o número que ficou numa casinha não vai poder aparecer na outra, tá bom? Então, vamos lá. Então, o 0 não pode estar na casa da unidade de milhar. 4 algarismos distintos são 4 casinhas. Então, aqui eu vou ter 9 opções de números, porque eu vou tirar o 0. Lembrando que é sempre de 0 a 9, né? Tiro o 0, me sobram 9 opções. Para a próxima casinha, o 0 volta. Ele pode entrar como opção. Mas um número qualquer, que não interessa qual, vai sair, porque ficou na casinha da unidade de milhar.
Então, se eu tenho de 0 a 9, um número eu vou tirar, vão sobrar 9 opções. Lembrando que aqui, não é que eu usei o número 9 e usei o número 9, não, são opções. Eu tenho 9 opções de números e para a próxima casinha me sobraram novamente 9 opções de números, porque o 0 voltou, mas um outro número qualquer saiu. Depois, me sobraram 8, depois 7 opções de números, certo? Multiplico todo mundo, então... Quantos bilhetes esse professor imprimiu? 4.536 números, certo? Tinha nessa rifa, beleza? Aí, quanto ele vendeu? Ah, por R$2. Então, se ele vendeu todas as rifas, ele vai conseguir, então, ó, supondo que o professor tenha vendido todos os bilhetes, ele quer que eu responda se ele conseguiu ou não comprar essas passagens. Então, o que eu preciso ver? Só multiplicar o valor dos bilhetes que ele fez por 2 e ver se ele conseguiu, né? Então, multiplicando isso por 2, ele vai conseguir arrecadar R$9.072. Ele precisava de 4.000, ele conseguiu? Sim, conseguiu comprar e ainda arrecadar um dinheirinho para o custeio deles lá, beleza? E, se eu não me engano, o último exercício, ele fala assim: em uma arquibancada, há 12 pessoas sentadas, sendo que na fileira de trás estão 4 homens e uma mulher. Na fileira da frente estão 4 homens e 2 mulheres. Entre as pessoas deste grupo, 2 da fileira da frente usam óculos. 2 pessoas, hein? E 2 homens da fileira de trás também. Pensando apenas nas pessoas da fileira de trás, de quantas maneiras diferentes podem trocar as posições entre si. Então, aqui, pessoal, ele trouxe que são 12 pessoas sentadas, sendo que na fileira de trás tem 5 homens e uma mulher. Então, na fileira de trás tem 6 pessoas, beleza? E na fileira da frente também tem 6 pessoas. E o que mais ele traz de informação aqui pra gente? Que eu tenho pessoas com óculos também, certo? Então, 5 homens e 2 mulheres estão na fileira de trás, 4 homens e 2 mulheres estão na fileira da frente. O que mais ele fala? Entre as pessoas desse grupo, 2 da fileira da frente usam óculos. E 2 homens usam óculos na fileira de trás. Então, vamos lá. Aqui ele fala sem restrição, hein? Sem qualquer restrição. Então, vamos lá. De quantas maneiras essas pessoas podem trocar de posição sem qualquer restrição. Então, nesse caso, né, as fileiras, tanto da frente quanto de trás, são 6 lugares. Então, eu vou ter 6 maneiras diferentes dessas pessoinhas sentarem, 6 fatorial, né? No caso, dessas pessoas sentarem. Então, eu vou ter 720 maneiras diferentes, porque é o 6 fatorial em cada fileira, tá bom? Beleza? Então, na fileira da frente, 720 maneiras diferentes de colocar essas pessoas sentadas. E na fileira de trás também, 720 maneiras de colocar essas pessoas sentadas, tá bom? Então, aqui, pensando apenas nas pessoas da fileira de trás, de quantas maneiras elas podem trocar de posição entre si. Então, aqui, a fileira de trás, eu tenho 6 pessoas, então, 6 fatorial. De modo que as 2 pessoas de óculos fiquem sempre separadas, tá? Então, a gente fala, na de trás são 6 pessoas, certo? As de óculos vão ficar sempre separadas. Então, elas não vão poder estar sentadinhas juntas. Então, aqui eu vou ter
Duas pessoas de óculos, certo? Se elas forem estar sempre juntas, eu vou ter aqui no caso 2 vezes 1, e aí de 6 pessoas, como eu já tirei 2, vão sobrar 4, 3, 2, 1. E então eu vou ter 48 possibilidades delas estarem juntas, certo? Multiplicando esse resultado por 5, pois são possíveis lugares, lembrando que aqui elas estão permutando entre esses lugares, né? Não posso esquecer dessas permutações que eles vão mudando de lugar. Essas duas pessoas de óculos poderão ocupar 48 vezes 5, então 240 maneiras diferentes, certo? Então, portanto, de 720, que é o total que eu tenho, lembrando que elas não podem ficar, que elas têm que ficar separadas, então eu descubro a quantidade de combinações delas juntas, porque eu tenho que tirar do total de combinações, tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter 480 maneiras em que as pessoas de óculos estão separadas. Lembrando que esse 720 foi o que a gente achou lá na letrinha A, quando não tinha restrição nenhuma, era a combinação deles todos. Só que aqui ele pôs uma condição, elas têm que estar separadas. Então, eu acho a combinação delas juntas para eu poder descontar, tá bom? Então, foi isso que a gente fez. Pensou na combinação delas juntas, são duas pessoas de óculos, certo? Duas pessoas, então 2 casinhas, elas podem trocar, tá? Entre elas. Então, portanto, aqui, isso aqui está representando essa troca entre elas. São 2 pessoas de óculos, onde na primeira casinha eu tenho 2 opções, depois sobra uma. Aí eu ainda tenho as outras casinhas. Me sobraram 4 pessoas, porque são 6 ao total, né? Eu tirei as 2 de óculos. 4, 3, 2, 1. 48 combinações delas estarem juntas. Só que lembrando que aqui eu tô achando essas 2 pessoas sentadinhas aqui, olha. Sempre aqui, na primeira e segunda colocação. Só que elas podem também, de repente, a primeira pessoa de óculos não quer sentar na primeira cadeira, ela quer sentar na segunda. Então, a próxima vai sentar na terceira. Então, esse 2 aqui pode vir para cá. Então, ó, uma maneira, aí aqui vai ser 2 maneiras, depois aqui, ó, 3 maneiras, 4 maneiras e 5 maneiras. É o que a gente pensou lá no exercício anterior. Então, essas pessoas com óculos, elas podem ir mudando as cadeirinhas, mas elas vão estar sempre juntas, tá? Então, ela vai ter 5 possibilidades de troca, né? Então, tiro e eu vou achar 480 maneiras dessas pessoas estarem separadas. É isso, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, né? Por vocês assistirem às aulas, de vocês continuarem lutando pelo sonho de vocês, pelo projeto de vida de vocês, pelo aprendizado de vocês, tá? Não esqueçam que vocês são muito, muito importantes para mim e que mesmo a gente estando nesse momento difícil, eu não quero que vocês desistam, tá? Porque vocês são como filhos e eu só quero o melhor para vocês, tá? Então lembrem que a aula é feita com todo carinho para vocês. Beijos e até a nossa próxima aula.